Queremos prosseguir o nosso estudo da carta de Timóteo e hoje queremos ver 1 Timóteo capítulo 1, versículos 18 ao 20. Eu vou estar lendo na minha versão, depois a gente vai comentar, Estudamos. 1 Timóteo capítulo 1, 18 ao 20, e assim encerramos então o primeiro capítulo de 1 Timóteo. Diz assim na minha versão: Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Até aqui o texto, e nós queremos ver aqui que Paulo ele faz admoestações. Começa o nosso texto de hoje com uma admoestação. O que é admoestar? É advertir. Então, uma advertência de Paulo para o jovem Timóteo. E nós vemos aqui alguns detalhes que, primeiro, ele diz assim: esta admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Primeiramente, Paulo chama Timóteo de filho. E isso dá a entender uma certa intimidade, como Paulo amava Timóteo, Ele ouvia Timóteo como se fosse o filho dele, E aí ele vai dizer, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, ou seja, profecias que foram feitas sobre Timóteo e elas estavam se cumprindo, E aí ele vai dizer as admoestações: firmado nelas, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. São três coisas. E o que é combater o bom combate? Bom, combater é lutar, Então Paulo está dizendo o seguinte: você deve lutar uma boa luta. Agora, qual que é uma boa luta para ser lutada, Esta que é a dúvida, talvez, que nós temos que descobrir. Não gastar o tempo e energia com lutas vãs, aquilo que não serve para nada. Você quer ver o exemplo de Jesus? Jesus, quando entrou no templo e viu o que tinha se transformado o templo, que era a área de comércio, pessoas ganhando dinheiro ali, ele vira a mesa, ele pega o chicote, ele expulsa todo mundo de lá. Ele faz uma limpa no templo. Agora, quando ele é preso, torturado e crucificado, ele está calado. Nós temos que aprender com Jesus. Quando as coisas agridem a santidade de Deus, as coisas de Deus, Jesus defendeu. Quando agrediam ele, Jesus ficou quieto. E assim nós deveríamos fazer. E a gente faz bem o contrário. Às vezes atacam a Deus na nossa frente, a palavra de Deus, a Jesus Cristo na nossa frente, e nós nos calamos. Agora, se um pisa no meu pé, aí a coisa é diferente, a gente pula para cima e vai para a briga e sai no braço. Não é assim. Qual que é a boa luta a ser lutada? Qual luta você está lutando? Lutar uma boa luta, aquela que vale a pena ser lutada. Essa que é a ideia aqui, E no versículo 19 vai dizer então, mantendo a fé. Não perder a fé. Crer em Jesus, não dar lugar à dúvida. Quando a gente não tem fé, é porque a gente deixou lugar para dúvida. Aonde há dúvida, não há fé. E nós não podemos ter dúvidas naquilo que é essencial, Jesus Cristo. Não tenha dúvida.
não duvide. E ainda ele vai dizer, mantenha a boa consciência, mantendo a fé e a boa consciência, início do versículo 19. Manter a boa consciência, não se deixar levar por, né? E nós podíamos pontuar aqui doutrinas erradas, heresias, que são distorções da palavra de Deus, filosofias, idealismos, achismos, aquela coisa assim, eu acho que é assim. E aí você se deixa levar porque a pessoa acha assim e falou de uma forma convincente. Cuidado, tenha uma boa consciência. Nós temos que entender que a carta de Timóteo é um contexto só. E no início ali que nós estudamos, 1 Timóteo 1, versículo 13 e 4, qual que era o problema que a igreja de Éfeso estava enfrentando, o qual Timóteo estava pastoreando? Paulo vai dizer, no versículo 13 e 4, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar, ou seja, advertir certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas. E esse era o problema que Éfeso estava enfrentando. Falsas doutrinas, uma outra doutrina que não era a doutrina de Cristo, do Evangelho que Paulo havia pregado. Agora tinha gente pregando outra doutrina, falando heresias, inclusive fábulas ou faz de contas, né? E aqui então Paulo vai dizer, Timóteo, cuidado, tenha cuidado, eu estou te advertindo você na tua vida. Mantenha a fé, lute o bom combate, mas também mantenha sua consciência boa, para você não ser levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer fábula faz de contas. E infelizmente, nos nossos dias, nós vemos muitas pessoas dando mais crédito a fábulas do que a palavra de Deus. E eu sempre me pergunto quem que é mais fora, digamos assim, né? Aquele que inventa ou aquele que acredita? Eu não sei. Mas tem algumas doutrinas que acreditam em seres extraterrestres, acreditam numa explosão que criou tudo, acreditam em vida em outros planetas, acreditam em tantas fábulas e não creem em Deus. Eu não sei. Fica para você pensar. Mas aqui o texto diz que alguns deram ouvidos a estas doutrinas e as fábulas e naufragaram na fé, no versículo 19. Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Ou seja, não creem mais em Cristo, não creem mais no Evangelho, no genuíno Evangelho de Cristo, porque deram ouvidos a fábulas, a filosofias, a doutrinas erradas, outras doutrinas, a heresias. Cuidado! Lute o bom combate, mantenha a fé e uma boa consciência. E no versículo 20 vai dizer aqui, vai citar o nome de 2 camaradas que naufragaram na fé. Vai dizer, entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. Então, Himeneu e Alexandre eram 2 membros daquela igreja de Éfeso que deram ouvidos a outras doutrinas, a fábulas, e Paulo mesmo tratou esse caso e diz que ele mesmo entregou a Satanás. O que é entregar a Satanás? Nada mais é do que dizer assim, você quer ir? Então, vá. Porque a palavra de Deus é clara, só existe 2 caminhos. Ou você segue o caminho de Deus, que é o caminho estreito, o caminho difícil,
que conduz à salvação, ou você se conduz no caminho largo, o caminho fácil, que conduz à perdição. Não existe dois caminhos, e ninguém fica parado no meio esperando escolher. Se você está esperando para escolher um dos dois caminhos, saiba que você já está no caminho largo. Não existe em cima do muro. Se você está em cima do muro é porque você já está no caminho da perdição, porque você não escolheu o caminho da salvação. Não existe um terceiro caminho, ou é um ou é o outro. E Paulo então entrega a Satanás dessa forma. Bom, nós pregamos a sã doutrina, você não quer dar ouvido, está dando ouvido a uma outra doutrina, a uma fábula, então vai, seja feliz. E aí diz aqui, entreguei a Satanás para serem castigados, ou seja, para sofrer as consequências, a fim de que aprendam a não blasfemar. Talvez com isso ele aprenda. Sabe aquela história assim da criança, quando você diz assim, ó, não mexe que você vai se machucar, não mexe ali que você vai se machucar, não mexe que você vai se machucar. Chega um ponto que você diz assim, então tá, então vai lá e mexe. A criança vai mexer, vai se machucar. E aí você faz isso para ver se ela vai entender que se ela mexer ali, ela vai se machucar. Quando você falou, ela não deu ouvidos, mas talvez agora ela se machucando, ela vai entender e não vai mais mexer. É assim que funciona, é essa a ideia de Paulo. E nós vamos ver em Mateus 18, o versículo 15 até o 17, que vai falar justamente isso, que é a disciplina que a igreja deve aplicar às pessoas. Não vou ler todo o texto, você pode ler em casa, eu vou mais ou menos resumir e explicar. Mateus 18, 15 a 17, vai dizer assim, olha, se alguém pecar contra ti, você deve ir conversar com aquela pessoa. Se aquela pessoa te ouvir, você vai ganhar o seu irmão, mas se ela não te ouvir, você vai então pela segunda vez e leva com você mais uma ou duas testemunhas, para que não seja a palavra dela contra a sua. Se ela mesmo assim não ouvir você e as testemunhas, então pela terceira vez você vai levar o assunto para a igreja, tornar público. E na igreja você vai dizer assim, olha, fulano pecou contra mim da seguinte forma, assim, assim, assim. Eu fui falar com ela não me ouviu. Levei fulano e ciclano, fomos lá, ela não ouviu. Então estou trazendo o tema e o assunto aqui para a igreja. E a igreja vai tratar isso. E aí diz que mesmo assim, se ela não ouvir nem a igreja, diz então, trate-o como gentil e publicano, ou seja, trate-o como uma pessoa de fora da igreja, expulsa da igreja. Diz assim, olha, a partir de agora, você vai ser apenas visitante, você pode vir, a igreja está aberta, mas você não é mais parte da nossa igreja, porque você não quer ouvir aquilo que é a verdade, você não se arrepende do teu pecado. E aí então a expulsão do rol de membros, né, como a gente costuma dizer. E é o que aqui Paulo fez com esses dois camaradas, o Himeneu e o Alexandre, aos quais não quis ouvir. Paulo tratou eles, mas eles não ouviram nem Paulo, nem aos outros. Então, Paulo diz assim, então sigam o seu caminho. Entreguei a Satanás para que talvez, sofrendo lá fora, vocês vão aprender e entender a não blasfemar contra Deus. Ou seja, o que eu aprendo? Que é com Deus e com as coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus têm seriedade. E nós devemos tratar com seriedade e não com brincadeira. Eu quero acabar essa reflexão nesta noite com uma frase do pastor Dr. Luiz Saião, que diz assim, controvérsias e discussão exigem correção. Repito, controvérsias e discussão exigem correção. Que Deus te abençoe e que possamos ser pessoas que combatam o bom combate, que guardamos a fé e uma boa consciência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.